boas-vindas à nossa análise. Hoje vamos mergulhar num tema simplesmente fascinante e de altíssimo impacto na medicina moderna. Trata-se da incansável batalha científica contra a leucemia mieloide crônica. O que torna essa história tão cativante, sabe? Não é só a complexidade da doença em si, é a forma absolutamente inovadora como a ciência está virando o jogo. A gente está testemunhando o uso de métodos computacionais de ponta para descobrir novos tratamentos hiperprecisos, e isso antes mesmo de pingar uma gota em um tubo de ensaio físico. É uma verdadeira corrida frenética contra o tempo e contra a biologia celular. Para ter uma ideia da magnitude colossal dessa busca, imaginem um número impressionante de 2,5 milhões. Trabalhando como verdadeiros detetives científicos, os pesquisadores tiveram que investigar inicialmente toda essa montanha de compostos químicos, espalhados em 6 bibliotecas gigantescas, só para tentar achar uma nova terapia em potencial. É literalmente procurar uma agulha específica num palheiro do tamanho de um planeta. Mas olha, felizmente a tecnologia atual atua como um acelerador inacreditável para esse trabalho todo. Seção 1. O desafio da leucemia e o gene BCR-ABL. O grande vilão genético dessa história é uma espécie de interruptor quebrado no corpo que, infelizmente, nunca desliga. Ele força as células a uma proliferação totalmente descontrolada. E pior ainda, esse gene foi aprendendo a resistir aos tratamentos padrão que temos hoje, como o imatinib. Seção 2. A busca computacional e a lupa digital. É exatamente nesse ponto que a ciência moderna larga as velhas bancadas de laboratório por um momento e adota uma triagem digital incrivelmente avançada. E esse método, gente, funciona como um filtro gigantesco. Ele processa todos os compostos terapêuticos de forma super eficiente, pulando aquela barreira de tempo e de rios de dinheiro dos laboratórios tradicionais na fase inicial. A gente chama essa filtragem toda de bioquimoinformática hierárquica. É um nome meio longo e difícil, eu sei, mas é basicamente uma sequência de etapas muito lógicas e essenciais. Esse funil rigoroso começa com a triagem virtual. Depois, as moléculas que passam de fase vão para a análise ADM-Tox, para prever a absorção, distribuição e se elas são tóxicas para o corpo humano. Aí entra o docking molecular e, para fechar, a dinâmica molecular. Cada uma dessas etapas é como uma peneira cada vez mais fina, eliminando as moléculas fracas até reduzir aqueles 2,5 milhões de suspeitos lá do começo a uma fração minúscula, só com as promessas mais brilhantes. Seção 3. Revelando LMQC01 e LMQC04, os heróis finais. Bom, depois dessa verdadeira maratona de testes digitais extremos, chegamos aos nossos grandes candidatos validados pelos supercomputadores. Essas são as novas estrelas da investigação, os sobreviventes finais. Certo, vamos mergulhar nisso porque os dados são de cair o queixo. Olhando para a comparação direta entre o nosso novo candidato, o LMQC04, e o líder comercial, o imatinib, a gente vê que o LMQC04 tem uma baita afinidade de ligação à enzima-alvo, batendo menos 12,2 quilocalorias por mol. Isso praticamente empata com a força do medicamento padrão. Mas o verdadeiro trunfo, o detalhe de ouro, está na toxicidade. Diferente do padrão, as simulações não apontaram absolutamente nenhum alerta de grupo toxicofórico para o LMQC04. Ou seja, ele tem tudo para ser tão eficaz quanto o tratamento atual, só que incrivelmente mais seguro. Seção 4. Dinâmica molecular e eficácia, testando as ligações. Agora, a grande questão. Será que toda essa teoria bonita sobrevive no ambiente caótico e real de uma célula? É aí que entra a dinâmica molecular para tirar a prova. Traduzindo isso de um jeito bem simples para todo mundo, é como se fosse um teste de estresse digital absurdamente intenso. A simulação pega a molécula do medicamento, junta com a proteína causadora da doença e mede cada movimento físico dos átomos ao longo do tempo. O foco aqui é garantir sem sombra de dúvida que a molécula não vai se soltar ou escorregar quando estiver nas condições reais de dentro do nosso corpo. E isso ilustra brilhantemente a estabilidade científica comprovada da qual estamos falando. Se a gente observar as flutuações nas análises do RMSD, que medem qualquer mudança na estrutura durante longos 300 nanosegundos de simulação, fica claro que o LMQC04 ficou quietinho no lugar. Na verdade, as variações ficaram num nível super seguro, bem abaixo da marca de 2,2 angstroms o tempo todo. Isso prova que esse complexo não desmonta sob estresse de jeito nenhum. Mas olha, além de toda essa constância e matemática pesada, tem uma beleza real na anatomia química dessas estruturas microscópicas.
É possível ver exatamente o lugar onde a mágica terapêutica acontece, com as interações todas se entrelaçando. Dá para notar conexões vitais se formando ali mesmo no sítio receptor, como as pontes de hidrogênio bem fortes e aquelas interações pi-alquil e pi-sigma. Pensa nelas como cadeados microscópicos. Cadeados que simplesmente travam e neutralizam as funções ruins que fazem a leucemia proliferar. Claro que, no fim do dia, teoria no computador não cura ninguém se não der para fabricar a molécula no mundo real, né? Mas temos mais uma notícia excelente aqui. Os dois compostos mandaram muito bem na acessibilidade de síntese. Ambos foram classificados de fácil a médio, o que significa que são super viáveis para uma produção farmacêutica em larga escala. O detalhe curioso é que o LMQC01 já até existe e tem patente voltada ao tratamento do HIV-1. Agora, o LMQC04 é uma mina de ouro em termos de inovação de mercado, porque ele é um composto novinho em folha, totalmente livre de patentes atuais. Uma revolução real. Seção 5. O papel do LMQC e a inovação científica brasileira. Indo agora para os nossos estágios finais, a gente precisa muito dar rosto às mentes geniais por trás dessa montanha de dados. Todo esse esforço monumental de descobertas e validações em biochama informática tem, na verdade, uma identidade muito focada e persistente. E o mais legal, é do Brasil. Esse mérito todo vem do pessoal do Laboratório de Modelagem e Química Computacional, o LMQC, que fica na Universidade Federal do Amapá. Para quem não sabe, esse núcleo vital de inovação foi fundado lá em 2012, idealizado pelo professor doutor Cleidson Breno Rodrigues dos Santos e continua avançando a passos largos. O desenvolvimento desse projeto prova, de uma vez por todas, que investir estrategicamente em infraestrutura computacional e nos talentos da nossa academia gera resultados absurdos para o tratamento de doenças globais. E tudo isso deixa a gente com a pergunta final muito instigante. Como será que essas descobertas digitais pioneiras, feitas totalmente em sílico, vão moldar os testes biológicos no laboratório agora e transformar o tratamento do câncer no futuro? Ter modelagens tão sofisticadas como essa do LMQ0400 é literalmente ter nas mãos a base de segurança para a cura do amanhã. É algo que acelera o processo e corta riscos pela metade. O jeito que as simulações de computador vão guiar a próxima geração de remédios contra o câncer é espetacular. Deixa a gente com uma vontade gigante de conhecer e acompanhar bem de perto cada passo dessa revolução científica que está só começando.